Bom, galera, continuando os exemplos aí, então a gente viu aí que 2,333 pontinhos é uma dízima periódica. Se você pegar, por exemplo, esse número aqui, ó, 0,714, tá? O que está sempre repetindo aqui, ó, é o 714. O que está sempre repetindo aqui é o 3, tá? Isso aqui é o que a gente chama de período. É o período da dízima, é o número que se repete. E se você quiser escrever esse segundo número aqui com aquela notação da barra, você vai falar que ele é igual a 0,714 e você coloca a barra em cima do período, tá bom? Por isso que aqui, ó, a gente só coloca a barra em cima do 3, porque 3 é o número que está se repetindo. Aqui você teria que colocar a barra em cima do 714, porque é ele que vai se repetir, tudo bem? Então, a barra a gente coloca em cima do período. Beleza? As dízimas periódicas, pessoal, elas podem ser escritas como uma fração de números inteiros, né? Então, assim como a gente viu aqui que o 2,333 era o 7 sobre 3, ó. A gente tem aqui uma dízima que ela pode ser escrita como uma fração de números inteiros, né? Então, quais são os números que a gente consegue escrever como fração de números inteiros? São os números racionais, não é? Ó, lembra aqui do conjunto? O conjunto dos racionais, ele é dado por uma fração de dois números, ó, em que o A, ele pertence ao conjunto dos inteiros e o B também. Lembrando que o B tem que ser diferente de zero, tá? Por isso que a gente usa esse asterisco aqui no conjunto. Então, ó, o que está escrito aqui, ó? Que os números racionais, eles são os números que podem ser escritos como uma fração de números inteiros, ó. O A pertence ao conjunto dos inteiros. Quem que são os números inteiros? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Que esses aí são os naturais, mais os negativos deles, né? Lembra disso aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, pontinhos, ó. Esse aqui é o conjunto dos inteiros, tá bom? Então, toda dízima periódica a gente consegue escrever como uma fração de números inteiros, tá bom? A gente vai, daqui a pouco, descobrir como é que faz para, se eu tenho uma dízima periódica, eu transformar esse número em uma fração, tá bom? Daqui a pouco a gente olha isso. Mas, basicamente, os números racionais, eles são os números decimais exatos e as dízimas periódicas, tá bom? Pode ver aqui, ó, no último quadro, que esse número aqui, ó, 0,375, ele pode ser escrito como uma fração, ó, 3 oitavos. Esse 2,333 aqui também, ó, pode ser escrito como uma fração de números inteiros. Estão vendo? Beleza? Os números que não podem ser escritos dessa forma são o que a gente chama aí de decimais inexatos não periódicos, tá bom? Por exemplo, um número aí decimal inexato não periódico, famoso aí, é o pi, né? O pi, a gente usa ele muito na matemática, ele é uma constante e ele vale 3,1415 pontinhos, pontinhos, né? Aqui, as casas decimais dele, ó, elas são aleatórias. A gente não consegue encontrar uma repetição nas casas decimais. Então, o pi, ele é um decimal inexato não periódico, porque a casa decimal dele não tem periodicidade, não tem repetição, tá? Outro exemplo aí, raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41 pontinhos, tá? As casas aqui são aleatórias, não tem uma repetição, tá? Raiz de 3, 1,73 pontinhos, tá? Então, esses números aqui, ó, eles são da família dos irracionais, tá? Que eles não podem ser escritos como fração de números inteiros. E os que têm período, né, as dízimas periódicas aí, podem ser escritos com fração, tá bom? Bom, galera, falando aí sobre as dízimas periódicas, né, e a classificação delas. A gente classifica as dízimas da seguinte forma, ó. Temos as dízimas simples,
beleza? As dízimas simples, o período ele começa logo depois da vírgula, ó. Por exemplo, 0,333 pontinhos, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Período começa depois da vírgula. Essas daí são as dízimas simples. A gente também tem as dízimas compostas. O que são as dízimas compostas? Ó, se a gente tivesse 0,2333 pontinhos, ó, o que está se repetindo é apenas o 3. Mas tem esse 2 safado aqui, ó, que está antes do período, tá? Esse cara aqui é o que a gente chama de anteperíodo, com E aqui, anteperíodo. E ele é o número que antecede o período, tá? Isso faz com que essa dízima periódica aqui seja uma dízima composta, porque o período vai ser só o 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Esse 2 está aqui de intruso, tudo bem? Então, essas são as dízimas simples e compostas, tudo bem? Então, eu vou colocar algumas dízimas aqui. Você pausa o vídeo e me diz aí se elas são simples ou compostas, tudo bem? Vamos lá, pausa o vídeo aí e dá uma pensadinha. Ó, então aqui o que está sendo repetido é o 4. Isso aqui é o anteperíodo, então aqui a gente tem uma dízima periódica composta. Aqui o que está sendo repetido é o 3. Então a gente tem uma dízima periódica simples. Logo depois da vírgula já começa a repetição. E aqui a gente também tem uma dízima periódica simples, porque logo depois da vírgula já começa a repetição do 56, que seria o nosso período. Então, só essa daqui que tem um anteperíodo, né? Que seria aí o 13. Tudo bem? Bom, galera, agora vamos falar sobre fração geratriz. Fração geratriz é a fração que gera o número decimal. Por exemplo, a gente viu que 7 dividido por 3 era igual a 2,33333. Então, aqui a gente tem o nosso número decimal, que nesse caso é uma dízima, e desse lado a gente tem a fração que gera esse número. Se você pegar a sua calculadora e colocar 7 e dividir por 3, vai dar isso aqui, tá bom? Se a gente pegar esse exemplo aqui, ó, 3 sobre 8, isso aqui dá 0,375, né? Então, aqui a gente tem o nosso número decimal, e aqui a gente tem a nossa fração geratriz. Então, cada número decimal exato ou inexato periódico, né? Ou seja, né, todos os números que são racionais, a gente consegue encontrar uma fração que é equivalente a esse número, tá bom? Então, aqui, ó, eu coloquei decimal exato, né? Como é que faz para a gente encontrar a fração que gera o número 0,16? Vamos pegar aqui o 16 e dividir ele por 100. Simples assim, tá bom? Porque 16 sobre 100 é 0,16. Agora você tem uma fração aqui, ó, 16 sobre 100, que você pode simplificar ela, né? Ó, se a gente dividir em cima e embaixo por 2, você chega em 8 sobre 50. Dá para dividir por 2 de novo. E aí você chega em 4 sobre 25, né? 4 e 25, eles não têm mais fator comum, né? Porque o 4 é 2 vezes 2 e o 25 é 5 vezes 5. Ou seja, essa aqui já é a fração irredutível que gera esse número, tá? Todas essas frações aqui, se você pega a sua calculadora e coloca 16 sobre 100, 8 sobre 50, 4 sobre 25, vai dar 0,16, beleza? Só que essa aqui, ela é a fração irredutível, tá? Essas daqui são as frações geratrizes desse número decimal exato, beleza? Então, a gente vai falar assim que o 0,16 é igual a 4 sobre 25. Vou colocar aqui outro exemplo, tá? Tentem encontrar aí, então, a fração geratriz do número 2,435, tá bom? Pausa o vídeo e tenta. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente faz, ó, é colocar ele na forma de uma fração decimal. Como isso aqui é 2,435, né? 2,435 milésimos,
a gente vai escrever ele como sendo isso aqui, beleza? Porque se você pegar esse número e dividir por 1000, ó, dá isso. A gente teve que multiplicar ele por 1, 2, 3, ó, 3 casas decimais, a vírgula teve que andar, então a gente está multiplicando ele em cima e embaixo por 1000, tá? Aí você chega aqui nessa fração. Aí, esse número termina em 5 e esse também termina em 5, né? E o critério de divisibilidade do 5 diz que se o número... Ó, galera, então como é que faz isso aqui, ó? O 2,435 pode ser escrito da seguinte forma, né? 2.435 dividido por 1000. Eu só multipliquei em cima e embaixo por 1000, né? Porque esse número aqui ele tem denominador 1. Aí eu fui lá e multipliquei em cima e embaixo por 1000 para sair do número decimal para uma fração decimal. E aí, ó, como esse número termina em 5 e esse em 0, o critério de divisibilidade do 5 funciona aqui, não é? Porque números terminados em 5 e 0 são divisíveis por 5. Aí você pega e divide em cima e embaixo por 5. Você vai ter aí o 487 sobre 200, beleza? E aí você chega na sua fração irredutível do número 2,435. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. Que 2,435 é igual a 487 sobre 200. E você tem aqui a sua fração geratriz. Bota aí na sua calculadora para você ver. 487 dividido por 200 tem que dar isso aqui, tudo bem? Bom, então aqui eu escrevi o